Olá, pessoal, tudo bem? Essa é a terceira aula da semana 22 da turma 225 do Colégio Santa Doroteia, segunda série do ensino médio, professora Karine. Bom, o objetivo da nossa aula vai ser revisar o conceito de equilíbrio químico e da constante de equilíbrio. A grande maioria dos slides foi realizada com trechos do livro Tito e Canto, mas também temos alguns slides com assuntos retirados do PowerPoint da Jaque e meus também. Bom, vamos lá. Equilíbrio químico é a situação na qual as concentrações dos participantes da reação não se alteram, pois as reações direta e inversa estão processando com velocidades iguais. E para isso o equilíbrio tem que ser dinâmico. Um equilíbrio dinâmico, não há momento sequer em que o objeto de estudo, que no caso é o fenômeno químico, esteja parado. Nele existe duas ou mais ações que se desenvolvem de maneira contínua e ininterrupta. E nesse caso, a situação do equilíbrio é atingida quando as velocidades das ações se igualam. No caso da química, nós vamos estudar fenômenos químicos. Sempre vamos ter uma reação direta e uma reação inversa com a mesma velocidade. As duas reações que estão representadas aí mostram reações reversíveis. Isso pode ser identificado, pelas setas. Quando você tem duas setas indicando a transformação de reagentes em produtos, ou duas semissetas indicando essa transformação, trata-se de uma reação reversível, que pode entrar numa situação de equilíbrio se a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa. No caso específico desse exemplo, a reação direta é a decomposição de N2O4 e a reação inversa é a formação dessa molécula a partir de 2 mol de NO2. Você pode verificar que os reagentes e produtos são gasosos. Portanto, esse equilíbrio só pode ser atingido em sistemas fechados, ok? Esse slide mostra o equilíbrio químico de uma reação química entre o gás hidrogênio e o iodo, para formar então 2 mols de ácido iodídrico, 2HI. Então, H2 mais I2 formando 2HI. O gráfico que está dentro do quadradinho amarelo contém no eixo Y a concentração mol por litro dos participantes dessa reação e no eixo X o tempo. O que a gente pode verificar é que no tempo zero não tinha produto HI, mas a gente tinha uma concentração grande de reagentes I2 e H2. Com o passar do tempo, os reagentes entraram em contato e se transformaram em produto. Portanto, há um aumento da concentração de HI dentro do sistema, ok? E chega num ponto que é exatamente o ponto onde nós temos uma reta pontilhada na vertical, que as concentrações se mantêm constantes. A concentração de HI, a concentração de I2 e a concentração de H2 se mantém constante. Elas não estão iguais, mas elas estão constantes durante o tempo. Isso indica equilíbrio químico. Se eu quero verificar, por meio da concentração dos participantes, se o equilíbrio químico foi alcançado, eu preciso verificar se as concentrações dos participantes está constante, mas elas não precisam estar iguais. Existe uma diferença entre igual e constante, ok? Bom, o segundo gráfico, ele mostra de maneira dinâmica a concentração dos reagentes I2 e H2 diminuindo e a concentração de HI aumentando. Inicialmente não tem HI no sistema, a gente não consegue perceber muito bem porque esse GIF é muito rápido,
mas na hora que se atinge o equilíbrio químico, a concentração de I2 de HI é aumentada, está maior do que as concentrações de I2 e H2, ok? O que caracteriza o equilíbrio químico? Não é o aumento da concentração de HI, não é a diminuição da concentração de I2 e H2, não é esses reagentes com a mesma concentração. Nada disso caracteriza o equilíbrio. O que caracteriza o equilíbrio é a manutenção, a constância durante o tempo da concentração dos reagentes e dos produtos, ok? Bom, isso indica que a velocidade da reação direta de formação de HI é igual à velocidade da reação inversa, que é justamente a decomposição do HI, ok? Esse slide é muito importante. Ele traz um gráfico que serve para qualquer tipo de equilíbrio químico, que é o primeiro. No eixo Y eu tenho a velocidade da reação e no eixo X o tempo. A velocidade da reação direta vai diminuindo à medida que o tempo vai passando e a velocidade da reação inversa vai aumentando com o tempo. Por quê? Porque os reagentes da reação vão diminuindo enquanto os produtos vão aumentando, possibilitando que a reação direta inversa, num determinado momento, alcance o mesmo valor, tá? O ponto B, que é chamado de ponto de equilíbrio aí no gráfico, é o momento onde a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, ok? Tranquilo? Esse gráfico, onde no eixo Y eu meço a velocidade da reação, ele serve para qualquer tipo de equilíbrio químico. Todos os três tipos de equilíbrios químicos representados nos gráficos abaixo se encaixam nesse gráfico de velocidade, tá? Agora vamos entender os gráficos de baixo, qual que é a diferença deles para o gráfico que eu acabei de explicar. Se você observar bem, a diferença está na grandeza que está em função do tempo. A grandeza do gráfico que eu acabei de explicar, em função do tempo, é a velocidade da reação. E a grandeza dos gráficos que eu vou explicar agora tem a concentração dos reagentes e produtos em função do tempo. Então, a diferença está na grandeza, que está representada no eixo Y. Bom, no início do experimento, no tempo zero, eu tenho uma grande quantidade de reagente e uma quantidade de produto igual a zero. Com o passar do tempo, o reagente vai diminuindo e o produto aumentando. Essa análise serve para os três gráficos, para os três tipos de equilíbrio químico representados aí. Só que no primeiro gráfico, eu tenho no equilíbrio químico a concentração de reagente maior do que a do produto. No segundo gráfico, eu tenho a concentração de produto maior do que do reagente. E no terceiro gráfico, eu tenho a concentração de reagente igual a de produto. Isso prova para a gente que não importa se a concentração do reagente está maior, menor ou igual a do produto, para entrar em equilíbrio. O que importa no equilíbrio é que a reação direta tenha a mesma velocidade da reação inversa, tá? Esse tipo de fenômeno, quando a gente verifica visualmente, a gente observa que as características estão todas constantes no equilíbrio. Se eu observar uma reação em equilíbrio, eu vou ver temperatura constante dentro do recipiente, mesma cor o tempo todo. Eu sei que o equilíbrio está se efetivando, mas os aspectos visuais não me mostram isso, tá? Os aspectos visuais, a aparência do recipiente é de que nada está acontecendo ali dentro. Então, eu não consigo captar com os meus sentidos ou com nenhum aparelho macroscópio que mede densidade, ponto de fusão, nada, temperatura. Eu não consigo captar que aquele sistema está em equilíbrio. Nenhum aparelho vai permitir isso. Nenhuma sensação do corpo humano vai permitir isso. Visual, sensitiva, nenhum. O que acontece no equilíbrio químico é uma mudança microscópica.
o reagente está o tempo todo se convertendo em produto, o produto o tempo todo se convertendo em reagente. É um processo dinâmico que não para, daí equilíbrio dinâmico, tá? Mas que visualmente a gente não consegue perceber, ok? Então aqui a gente tira algumas conclusões até esse slide aqui. No equilíbrio, as concentrações de reagentes e produtos são constantes, mas não necessariamente iguais. O equilíbrio químico envolvendo gases só pode ser atingido em sistemas fechados, onde não há troca de matéria com o meio ambiente, se não tem escape de gás, né? Não vai ter equilíbrio. Em sistemas fechados, toda reação química é reversível, em maior ou menor grau. As propriedades macroscópicas de um sistema em equilíbrio, ou seja, concentração, densidade, a massa, a cor, permanecem constantes. Então, eu fiquei exagerando aqui que nenhuma sensação, nenhum aparelho capta o equilíbrio químico no nosso mundo visual. Porém, as propriedades microscópicas de um sistema em equilíbrio, como colisão entre partículas, formação de complexo ativado, estarão em constante modificação. Tudo que envolve a reação química no mundo microscópico vai estar em movimento, ok? Bom, existe uma constante muito importante chamada de constante de equilíbrio, tá? Que nós vamos estudar agora. Essa constante, ela nos fala muita coisa sobre o fenômeno reversível em questão, em equilíbrio químico, tá? O que ela é? A constante de equilíbrio é definida como a multiplicação das concentrações no equilíbrio em mol por litro dos produtos, dividida pela dos reagentes, todas as elevadas aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. E como eu vou mostrar no exemplo, o cálculo, né, a dedução dessa constante de equilíbrio vem da lei cinética para a reação direta e para a reação inversa, tá? Como no equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, nós podemos igualar a lei cinética dessas reações e obter, portanto, o Kc, que nos diz muita coisa sobre as reações, ok? Cada reação possui sua própria expressão para a constante de equilíbrio. Então, existe uma constante de equilíbrio para cada reação. O valor numérico dessa constante também é característico de cada reação, a uma certa temperatura, ou seja, a temperatura é o único fator que modifica a constante de equilíbrio. A constante de velocidade, tá? Ela é modificada, que a gente viu em cinética, ela é modificada por catalisador e temperatura. Agora, a constante de equilíbrio é só pela temperatura. Mais à frente a gente vai ver por quê. Ok? Bom, aqui nós temos o equilíbrio químico de N2O2 gasoso formando 2NO2 gasoso, tá? Nós temos uma reação direta e a lei cinética para ela é V1 é igual a K1 vezes N2O2 elevado a 1. Então, toda lei cinética corresponde a uma constante para aquela reação vezes a concentração do reagente elevado ao seu número de mols. Pensando que essa reação é elementar e é reversível também, como que a gente calcula o equilíbrio químico? A gente iguala as velocidades da reação direta e inversa, substitui V1 por K vezes a concentração de N2O4, V2, que corresponde a K2 vezes NO2 elevado a 2, a gente também vai substituir, tá? E aí, então, a gente encontra a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é K1, que é a constante da reação direta, dividido por K2, que é a constante da reação inversa, tá? Então, toda vez que eu for fazer um cálculo para determinar constante de equilíbrio, é sempre a concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. A gente vai sempre usar
como equilíbrio químico, substâncias no estado gasoso e aquoso. Sólidos e líquidos não entram no equilíbrio, né? Porque também não entra na lei cinética, igual a gente estudou no capítulo anterior, ok? Agora, olha esse gráfico que eu coloquei para vocês. O gráfico de velocidade é sempre o mesmo para qualquer tipo de reação, ok? Tranquilo? Vamos continuar. Eu voltei aqui para explicar de novo que o gráfico de velocidade ele serve para qualquer tipo de equilíbrio químico. O mesmo gráfico é aplicado para equilíbrios químicos, onde a concentração do reagente é maior do que a do produto, onde a concentração do produto é maior do que a do reagente e onde a concentração do reagente e do produto são iguais. Esse gráfico de velocidade encaixa dentro de qualquer tipo de equilíbrio. O que a constante de equilíbrio pode me trazer? Né? O que ela me mostra? Ela me mostra o seguinte: se a constante do equilíbrio tem um valor muito alto, significa que o produto está em grande concentração no sistema. No entanto, se o valor da constante de equilíbrio é um valor muito baixo, isso significa que no equilíbrio a concentração dos reagentes é que vai estar em maior concentração, tá? E isso aí me faz ponderar sobre aquela reação, se vale a pena eu desenvolver aquela reação ou não para obter o produto que eu desejo, tá bom? Então, uma reação é tanto mais favorecida, mais espontânea, ou seja, a reação direta tende a formar maior quantidade de produto a uma certa temperatura, quanto maior for o valor da sua constante de equilíbrio nessa temperatura. Então, eu falo que a reação é espontânea se eu tenho mais produto do que reagente no sistema. E aí, eu vou ver se vale a pena mesmo eu fazer essa reação para obter esse produto para eu usar no meu cotidiano lá na minha atividade profissional, tá bom? Então, sempre que o Kc for alto, eu tenho a formação do produto em grande quantidade. O Kc baixo, eu tenho reagente sendo formado em grande quantidade, eu não tenho muito do produto, tá? Então, se eu quiser o produto dessa reação onde o Kc é baixo, eu tenho que buscar uma outra estratégia, um outro caminho de obtenção desse produto para utilizar, porque esse caminho não é favorável, tá bom? Concluindo, e aqui eu tenho um resumo que eu tirei do livro que é ótimo. Equilíbrio químico implica na concentração dos reagentes constante, na concentração dos produtos também constante, mas não necessariamente iguais. Equilíbrio químico também implica em reação direta e reação inversa com velocidades iguais. Equilíbrio químico tem constante de equilíbrio Kc, tá? Que tem um valor numérico que vai depender do tipo de reação e da temperatura que ela é submetida. Cada reação tem o seu constante de equilíbrio e só a temperatura muda a constante de equilíbrio. Valor alto de Kc indica que a reação direta é espontânea, né? Eu tenho pouco reagente e muito produto no equilíbrio. Já valores baixos de Kc indicam que essa reação não é espontânea. Eu tenho muito mais reagente do que produto. E assim, permite o Kc avaliar fazer uma avaliação se aquela reação ali realmente eu vou executar no meu cotidiano, eu vou fazer lá na minha indústria, no meu laboratório para obter o produto que eu quero. Se vai valer a pena ou não. Se eu vou obter uma concentração significativa desse produto ou não. Então, a escolha do caminho que eu vou adotar, né, para obter uma substância passa pelo Kc, tá bom? Gente, eu deixo aqui um beijo, eu vou deixar uma dica. Peguem essa aula e façam um resumo dela no seu caderno. Vai te ajudar muito a compreensão do equilíbrio químico, tá bom? No próximo horário também, a dica é que vocês assistam a aula, porque eu vou explicar como que faz os exercícios do livro que a gente marcou de dever, que vocês olhassem, né? E aí vai contribuir também para a aprendizagem, para a fixação dos conceitos dados aqui, tá bom? Um beijo, estou com saudades de vocês. Tchau, tchau, fiquem com Deus.